Vamos lá, gente, boa tarde. Vamos fazer o comentário aqui da questão número 3 da Olimpíada Brasileira de História, tá? A questão número 3 da Olimpíada, ela traz o texto, um fragmento do texto da autora Júlia Lopes de Almeida, tá? Com a obra A Falência. E nesse texto, nesse fragmento, que é um fragmento bem interessante, enfim, que traz aí a história, um final trágico com a suicídio, né, de um empresário falido em função das consequências econômicas de uma política que fracassa logo no início da República. É importante a gente destacar aqui os itens que são apontados nas alternativas que a questão oferece para os alunos, né, para os participantes da Olimpíada. Vamos lá. No primeiro item, né, a alternativa A, ela fala, lembrando sempre o seguinte, né, a Olimpíada Brasileira de História, ela não tem a alternativa correta, né, ela tem alternativas que os itens, eles têm pontuações distintas, onde um item específico ele tem uma pontuação maior do que os outros, né? Então vamos lá, no item A, na alternativa A crítica que a autora faz à República recém-instaurada se dirige não apenas às possíveis consequências da especulação financeira, mas também à normatização imposta pela moral burguesa. Na alternativa B, expoente da escola simbolista, a obra de Júlia Lopes de Almeida traz em seu conteúdo, traz em seu enredo personagens contraditórias e psicologicamente densas que representam as instituições republicanas. C, item C, né, alternativa C. O trecho apresenta os dilemas e pensamentos de Francisco Teodoro ao lidar com sua falência e dificuldade de assumir a culpa pela pobreza a que relegaria sua família. E o item D, ou alternativa D, o livro de Júlia Lopes de Almeida é ambientado nos primeiros anos da República e destaca a crise econômica pela qual passava o país, conhecida como o encilhamento. Tá? Todas as questões, exceto a questão B, que é uma questão que está bastante fora daquilo que se solicita, todas as alternativas, melhor dizendo, tem algum grau de acerto, né? Exceto a alternativa B, que está completamente clivada, completamente afastada do sentido que se busca aqui nas respostas que são oferecidas para os candidatos, para os alunos, né? Mas dentre as alternativas que a gente pode destacar aqui como as mais acertadas, sem dúvida alguma aquela que o candidato teria maior pontuação, seria a alternativa A, né, que diz que a crítica que a autora faz à República recém-estabelecida se dirige não apenas às possíveis consequências da especulação financeira provocada pelo encilhamento, mas também se refere à normatização imposta pela moral burguesa. Tendo em vista que o que a autora coloca para a gente é a questão do quadro econômico do período, mas a forma como esse quadro econômico, né, caracterizado pelo encilhamento, vou falar um pouco sobre o que foi o encilhamento um pouco adiante no vídeo, impacta nesse rigor da moral burguesa, da moral da burguesia, dessas frações burguesas, dessas frações enriquecidas no Brasil, né? Enfim, então o texto é sobre isso, o componente interpretativo é sobre isso, é importante a gente fazer essa correlação entre os efeitos econômicos da política econômica da República recém-estabelecida e os impactos disso na moral burguesa da época, né, do período estabelecido no país. Enfim, característica do país. E falando um pouco do encilhamento, o encilhamento ele foi uma política econômica, né, que tentou impulsionar a industrialização do Brasil logo no início da Primeira República, logo ali no final do século XIX, né? E aí, dando uma definição muito rápida, o encilhamento foi o nome pelo qual ficou conhecida a política econômica adotada durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, ali em 1891, 91, o primeiro presidente da República, né? E aí, para resolver o problema, o governo pôs em prática uma política de incentivo à emissão de papel moeda, historicamente associada ao nome do ministro da Fazenda, Rui Barbosa. O programa buscava contornar
o problema da falta de dinheiro para pagar trabalhadores assalariados, cujo número havia aumentado sensivelmente com o fim da escravidão e a imigração de mão de obra livre, e viabilizar o processo de industrialização nacional. Né? A política fracassa, a política do encilhamento é uma política que acaba provocando, tendo um efeito emissionista, ou seja, de emitir papel dinheiro, e além disso ela provoca uma corrida, não é, ao mercado financeiro desenfreada, não é, gera um encilhar, o nome encilhamento vem exatamente da postura, né, dos apostadores das corridas de cavalo, né, faz uma alusão a isso, uma metáfora a isso, não é? E é válido dizer, é necessário dizer que o encilhamento é um fracasso absoluto e que tem como consequência uma política inflacionária que vai ter impacto, um quadro inflacionário que vai ter impacto nos anos seguintes do final do século XIX, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado.